O irmão Wellington. É pastor, né, irmão Wellington? Pela misericórdia. Amém. Glória a Jesus. Pastor Wellington. Glória a Jesus. Vamos orar por ele, né, igreja? Vamos. Ficou bom, irmão Wellington? Isso aqui são os vizinhos. Moramos quase de frente um para o outro. Glória a Jesus. A irmã Selma ali, sua esposa. Aleluia. Faz algum tempo a gente não para conversar nem nada, mas nós somos irmãos em Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos juntos. Pastor Denilson está ali. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar, igreja. Vamos se colocar de pé para nós receber o nosso pastor Wellington. Aleluia. Estenda sua mão para cá no nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, eu quero colocar, Pai, o teu filho em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usar ele grandemente, com a tua graça, com a tua palavra, com o teu poder. Que o Senhor possa, aleluia, dar direção para ele, Senhor. Que ele, aleluia, seja um instrumento, Senhor, aleluia, em tuas mãos, Pai, para que ele venha trazer, aleluia, para a tua igreja, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa o irmão Wellington em nome de Jesus. Amém? E as palmas logo, Senhor. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema. João capítulo 3, versículo 3. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Os irmãos tomam o vosso assento. Eu faço as minhas considerações e nós iremos meditar na palavra do Deus eterno. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo 3, e diz assim: Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O irmão pode tomar o vosso assento. Quero agradecer desde já a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Gerido também, né, pela confiança de nos ceder o púlpito, revendo aqui, né, algumas pessoas já conhecidas, o Charles, o Wesley, né, o pastor Denilson que me acompanha, minha esposa que dá credibilidade ao meu ministério. Onde estou, minha esposa está comigo, e é motivo de muita alegria estar aqui junto com os irmãos. E num ambiente desse, até uma criança prega. Os irmãos cumpriram a risca Salmo 51, 17, que onde tem um espírito quebrantado e um coração contrito, chama a atenção de Deus. É com esse que Deus habita. Então nós já podemos sentir nesse ambiente a presença do Deus eterno. Aleluia. E eu louvei a Deus quando o pastor Genildo me convidou para vir ministrar a palavra, e louvei a Deus até pela liderança da igreja, pelo pastor, porque é uma série sobre nascimento espiritual. Ou seja, é uma necessidade de conscientizar o povo. Obrigado, Deus abençoe. De conscientizar o povo de um novo nascimento. Isso é só para quem entendeu na íntegra o que é loucura para os gregos e o que é escândalo para os judeus. Para nós é o poder de Deus. Isso é para quem entender que no céu você entra sem dinheiro, você entra sem fama, você entra sem cultura, jamais você entra sem nascer novamente. Jamais você entra sem ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Onde a igreja entendeu que antes que houvesse luz, houve cruz. A igreja de fato entendeu o Apocalipse 13:8, que diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, antes que houvesse luz, houve cruz. E a necessidade de um novo nascimento. A Bíblia nos diz que Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite, escondido. É à noite, escondido, mas ele foi ter com Jesus. É melhor ir à noite escondido do que nunca ir. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele era um fariseu, e a Bíblia diz que ele era o príncipe dos fariseus. Ou seja, Flávio Josefo diz que haviam 6.000 fariseus.
mas ele estava entre os 71. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele reconhece que Jesus é mestre. E ele diz: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E hoje nós vemos que muitas pessoas, elas são atraídas não pela cruz, mas pelos sinais. Tanto que 1 João 2,25, que é o contexto desse texto, a Bíblia diz que Jesus, ele não confiava no homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele não se impressionava com multidão. Jesus, ele está conversando com um homem que é membro do Sinédrio, tem diploma na parede, é religioso, conhece a Bíblia, mas está perdido. É um homem que precisa ser norteado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que ele foi atraído pelos sinais. Ele já tinha visto Jesus transformar água em vinho, ele tinha visto Jesus fazer uma faxina no templo, e ele vai à noite escondido conversar com Jesus. E os maiores sermões que Jesus pregou foi para pouca pessoa. Foi para Nicodemos à noite, no quarto, escondido, que ele disse que é necessário nascer de novo. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, tal é incomensurável, não tem como medir, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para uma mulher no poço que ele diz: ah, mulher, se tu soubesse quem pede-te beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Então Jesus, ele pregou os maiores sermões para pouca gente. Só que Nicodemos é atraído por sinais. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo atraídas por sinais e não pela cruz. Por isso que a gente vê a igreja cheia de gente vazia. É por isso que as pessoas entram na igreja, mas não nascem de novo. Não há mudança. Porque só quem troca de pele é cobra. A gente precisa ter uma mudança de caráter, de atitude. Deus, aleluia. Aleluia. Porque você é a Bíblia que o mundo lê. Tem gente que não lê a Bíblia, lê a tua vida. Então nós precisamos ser exemplo. Porque tem muita gente que tem o nome no rol de membro, mas e no livro da vida? São batizados na água e com o Espírito Santo. E nessa entoada, Paulo diz que tem gerado um povo fraco e doente, que só tem engrossado a fileira do Evangelho. Porque precisa ter uma mudança. Muita gente acha que a igreja é cassino, que ele vai entrar pobre e vai sair rico. Ele acha que evangelho é negócio, é profissão. E evangelho não é parque de diversão, é batalha espiritual. É batalha espiritual. Nicodemos, ele é atraído por sinal, e havia 3 tipos de multidão que seguia Jesus. A multidão que estava atrás dos sinais, João capítulo 6, o verso 2. A Bíblia diz que a multidão o seguia porque via os sinais. Não era pela palavra, não por quem ele era, mas por causa dos sinais. Você vai ver em João 6,24, mestre, quando você chegou aqui, há 2 dias nós procurávamos. E ele disse: eu sei porque vocês estão procurando, não é pela palavra que eu vos tenho falado, é porque a barriga de vocês está vazia. É pelo que eu tenho para oferecer. Então, a multidão atrás de sinal, a multidão atrás de pães. Mas tem outra multidão na Bíblia que eu vi essa multidão aqui. Lucas capítulo 5, verso 1. A multidão se apertava para ouvir a palavra. Então Jesus, ele não se impressionava com multidão. Tanto que as maiores revelações foi para pouca gente. Porque a multidão na Bíblia só serve para atrapalhar. O cego Bartimeu gritava e a multidão mandava ele se calar. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus e a multidão atrapalhava. Zaqueu queria ver Jesus, a multidão atrapalhava, ele subiu no sicômoro. João capítulo 5, o homem estava 38 anos naquela situação. E quando ele ia, a multidão pulava na frente, porque muitas vezes a multidão só serve para atrapalhar. Em Marcos capítulo 2, verso 4, tiveram que abrir o telhado e descer com aquele homem, porque a multidão impedia aquele homem de chegar. Então muitas vezes a multidão, ela só serve para atrapalhar. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que o seguia.
Em 1 João 2,25, Deus não confiava, porque sabia o que havia neles. Ou seja, os mesmos que disseram Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, uma semana depois estava gritando, crucificam. Então Jesus, ele não confiava na multidão. Jesus, ele vai dizer a um religioso que é necessário ele nascer de novo, que é necessário ele nascer do alto, da água e do Espírito. Ele vai falar para uma mulher, ele vai oferecer para essa mulher água viva, e de forma gradativa ele vai se revelando a essa mulher. No verso 9, João capítulo 4, no verso 9 ela diz, sendo tu judeu. No verso 19 ela diz, vejo que tu és profeta. E no verso 29 ela diz, não é porventura esse o Cristo? Então ela chama de tu, depois ela chama de profeta, e depois ela chama de Senhor, de forma gradativa. É 9, 19 e 29. Essa mulher, antes de Jesus dar água para ela, Jesus mostrou onde estava o lixo, o pecado da vida dela, e disse, se você tivesse 5 maridos, e agora o que você tem, não é o teu marido. Essa mulher, em nenhum momento ela bebe a água, ela tira a água. Jesus em nenhum momento bebe a água, porque a sede dessa mulher não era de água, era de felicidade. As mulheres iam juntas às 6 da manhã, que era mais seguro para tirar água do poço. Ao meio-dia, a hora que essa mulher vai, os homens iam dar água aos animais. Essa mulher não estava atrás de água, ela estava atrás de um marido. Jesus sabia muito bem. Antes de Jesus oferecer a água, Jesus mostra onde está o erro da vida dela. A Bíblia diz que os discípulos estão na cidade, comprando pães. Essa mulher também vai para a cidade. Quando os discípulos voltam, eles dizem, mestre, como? E ele disse, eu tenho uma comida para comer, a qual vocês não conhecem. E eles disseram, porventura trouxe alguém algo para comer? Os discípulos vão para a cidade, negociam, compra e não anuncia nada de Jesus. Essa mulher, ela vai para a cidade e ela diz, venham ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Os discípulos chegam com a mão cheia de pães, essa mulher chega com a mão cheia de almas, porque ela entendeu o que é nascer de novo. Jesus não disse para ela nascer de novo, ela entendeu que é mudança de caráter. Se eu falar uma palavrão, eu não vou falar mais. Se eu mentir, eu não vou mentir mais, porque precisa haver uma mudança. Eu não posso dar glória a Deus aqui e falar a palavra torpe lá fora. Então essa mulher, ela entendeu de fato o que era nascer de novo. E quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele está dizendo, é necessário nascer de novo. E ele não entende, ele está falando das coisas terrenas, e Jesus está falando das coisas celestiais. Ele diz, porventura, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus, ele vai conversar com ele e dizer, olha, é necessário você nascer do Espírito e ser guiado por ele. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Paulo em Gálatas 5:22, ele fala que a evidência de quem nasceu da carne e de quem nasceu do Espírito são os frutos. Porque em Mateus 7:20 é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele prega, pelo que ele veste, pelo que ele fala, pelo que ele canta. É fruto. Porque Jesus, ele procura em nós frutos. Então Jesus vai dizer em João 3:8 que o vento, o Espírito, o ruá, ele sopra onde quer. Ele sopra no jogo, ele sopra na boate, ele sopra aonde for. Ele sopra onde quer. Quem é nascido do Espírito não sabe para onde vai, nem para onde vem. Só que Nicodemos, ele não entende do que Jesus está falando. Então Jesus, sabendo que ele é um judeu, letrado, fariseu, conhecedor da lei, Jesus diz, eu vou falar de coisa que ele entende, porque ele é discípulo de Moisés, ele é filho de Abraão e ele é judeu. E a oração do judeu, obrigado por não ser gentil, obrigado por não ser mulher, obrigado, porque eles são extremamente machistas. Então ele se gabava de ser filho de Abraão, e eles achavam
que pelo fato de ser filho de Abraão, eles estavam salvos. Por ser discípulo de Moisés, eles estavam salvos. Então Jesus vai dizer, eu vou falar do que ele entende. Por isso que em João 3,14, ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Porque da lei ele conhece. Ele é discípulo de Moisés. Então o texto vai nos dizer que Jesus está conversando com um homem que dá o dízimo de tudo quanto ele tem, de um homem que frequenta a sinagoga, de um homem que é religioso, mas está perdido. Está perdido. E Jesus vai lhe dar uma direção, porque ele conhece muita letra. Ele jejua 2 vezes por semana. Só que ele reconhece que Jesus é mestre. E pelo fato dele ser filho de Abraão, ele acha que está salvo. É por isso que em Lucas capítulo 16, o verso 24, a Bíblia diz que morreu o rico e morreu Lázaro, o mendigo. E no Hades, no seio de Abraão, ele erguendo os olhos, ele diz, Pai Abraão. Jesus está mostrando que tem um filho de Abraão no inferno, que se ele não nascer de novo, não tem como ele ver o reino dos céus. Ele está dizendo que é individual a salvação, que o destino da viagem você escolhe aqui, é céu ou inferno, não tem outro meio. Provérbios 15, 24, o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é mentira, não é utopia. O inferno é verdade. E o Salmo 9,17 diz que está preparado para os demônios e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então ele está mostrando que não é pelo fato dele ser judeu, filho de Abraão e discípulo de Moisés, ele vai ser salvo, ele vai ter que nascer de novo. Filho de crente não é neto de Deus, ele tem que ter encontro também. Ele precisa nascer de novo também. Por isso que em João 8,32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não é salvo. Tem muita gente que conhece a Bíblia e é religioso. João 8,36 ele diz, se o Filho do Homem não vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quando ele diz, e o Filho vos libertar, em João 8,32, eles disseram, mas nós não somos escravos. E Jesus disse, quem peca é escravo do pecado. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Mas essa é outra história. Jesus estava dizendo que quando a pessoa era picada e olhava para a serpente, era curada. Jesus estava dizendo que aquele que é picado pelo pecado e olha para a cruz, alcança também a sua libertação, o seu perdão. E o texto áureo é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal, comensurável, que deu Jesus. Deus, em João 3,16, ele ama e dá o seu filho. Em João 15,13 diz que ninguém tem amor maior que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Jesus ama e dá sua vida. Então Deus ama e dá seu filho, Jesus ama e dá sua vida, nós amamos. E o que nós estamos dando em prol do Evangelho? O que nós estamos, de que forma nós estamos materializando o amor? Porque Jesus, ele materializa o seu amor, não escrevendo com letras de fogo na nuvem, mas estampando o seu filho na cruz. Antes que haja luz, houve cruz. Então 1 João capítulo 3, o verso 18, ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade, materializa o amor. Então Jesus, ele está falando para ele de vida eterna. Miqueias 2,10, a Bíblia diz, levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui vai ter derrota, vai ter luta, vai ter choro, vai ter pranto, mas o nosso descanso não é aqui. Aleluia. E ele está dizendo, você não compreende as coisas da terra, que dirá do céu? E o Evangelho de João, ele é conhecido como Evangelho das Águas, porque no capítulo 1 Jesus é batizado nas águas, capítulo 2 ele transforma a água em vinho, capítulo 3 ele diz que é necessário nascer da água, capítulo 4 ele oferece água da vida,
Capítulo 5, quando agitava as águas do tanque de Betesda, quem pulava era curado. João capítulo 6, ele anda sobre as águas. João capítulo 7, 37, ele se põe em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Aleluia. Capítulo 9, ele manda ele se lavar no tanque de Siloé, nas águas do tanque de Siloé. E no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, ele pega a água. Os irmãos, que não é transparente. A água, ela é inodora. O que é água inodora? Não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Jesus transforma a água em vinho. Jesus pega a água e põe na água cor, cheiro e sabor. Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus está falando de uma transformação espiritual. Quando Jesus está dizendo para ele nascer da água, ele está dizendo de um nascimento espiritual. No capítulo 4, ele está falando para a mulher de uma bebida espiritual. No capítulo 5, ele está falando de uma cura espiritual. No capítulo 13, ele está falando de uma lavagem espiritual, quando ele lava os pés dos discípulos. Então Jesus, ele simplificava o profundo, e ele aprofundava o simples. Jesus, ele pregava ensinando e ensinava pregando. Nicodemos, ele bebeu dessa água. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. E quando Jesus se põe em pé, em João 7,37, diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Os fariseus já tinham determinado que deveriam prender e matar Jesus. Os soldados foram. Mas quando Jesus estava pregando, eles se impressionaram com a fala de Jesus. Quando Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida, havia um ritual. A festa durava 8 dias. Até o 7º dia eles tiravam a água, uma bacia de ouro, e derramava sobre o altar. No último dia eles não faziam esse ritual. É por isso que a Bíblia diz: no último dia da festa, Jesus se coloca em pé. Ele estava dizendo: vocês não precisam mais fazer esse ritual. E a gente percebe que o que falta no povo é sede. Mateus 5,13, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então, se a igreja deixa de ser sal, o povo deixa de ter sede. Não tem propaganda de sal. Se você for ao supermercado, a prateleira mais suja é do sal. E não tem promoção de sal. Minha esposa nunca disse: pastor Girildo, compra 10 pacotes de sal, que o sal está barato. Não. Aumenta o arroz, aumenta o feijão. Você vê lá na televisão, propaganda sal cisne, compra. Não tem propaganda de sal, não tem promoção de sal. Aumenta o arroz, o feijão, o sal não aparece. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Aleluia. Você joga o sal no arroz, o sal no feijão, o sal na salada, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz: a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Porque só quem tem que aparecer é ele. O lema é João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eles queriam fazer uma distinção. E ele estava dizendo: olha, os discípulos de João estão batizando mais do que os de Jesus estão batizando. E João diz: mas é necessário que ele mesmo cresça, que eu desapareça e ele apareça. Então Jesus está dizendo: você é o sal e você precisa salgar o ambiente. Salgar a tua casa, salgar a tua família, salgar o teu vizinho, o teu trabalho, salgar o teu bairro. Porque depois que a gente come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Aí Jesus se põe em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Ou seja, a sede que falta no povo. Por quê? Porque a gente gasta muito o banco da igreja e pouco a sola do sapato. A gente navega muito na internet e pouco na Bíblia. Então nós precisamos tomar uma posição diante do Deus eterno. Porque você não muda porque você faz parte do jardim de oração da base, presidida pela pastora e o pastor. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da tua vida. Aí ele começa a dirigir o que você fala, o que você come, o que você ouve, o que você faz, o que você veste. Porque você está totalmente dominado e envolvido por ele. Aleluia. E nós vamos ver que
Quando ele se põe em pé, os soldados chegam, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça. Os soldados voltam estarrecidos em face à mensagem de Cristo. E os fariseus perguntam: não trouxeram o homem? E eles disseram: ninguém nunca falou como esse homem. E ele diz: foste enganado também? Só que Nicodemos toma partido e faz um argumento defendendo a Cristo. Depois você vai ver em João 19:39, Nicodemos com as especiarias, junto com José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus para sepultar num sepulcro novo. Nicodemos é o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ele trabalha 10 anos na empresa e ninguém sabe que ele é crente. Ele não evangeliza ninguém. Ele não é sal da terra. Ele não é luz do mundo. Ele não salga a vida de ninguém. Então precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança. De dentro para fora. Paulo, ele escrevia cartas para prender crente. Paulo matava crente. Mas uma vez que Paulo teve um encontro com Cristo, após o seu novo nascimento, porque ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E Deus, ele tem um caminho de Damasco para encontrar com alguém. Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele caiu, ele só viu o flash e já ficou cego. Mas ele ouviu uma voz, caído ouvindo. Tem gente que está caída e está ouvindo coisa que gente que está em pé não está ouvindo. E ele diz: o que eu faço, Senhor? Ele entendeu que aquele Senhor não era para ser perseguido, era para ser obedecido. Ele diz: vai para a casa de Judas e lá se dirá o que será feito. Em Atos 9:11 ele chama Ananias e ele diz: Ananias, vai à rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Deus sabe o teu endereço, rua direita. Sabe o teu nome, Saulo, e sabe o que você anda fazendo. Aleluia. Orando. Deus, aleluia. Aí o Ananias diz: não, mas ele mata crente. Eu imagino Jesus dizendo: não importa quem ele é para você, para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Atos 9:15. Paulo não escolheu Cristo, foi escolhido. Ele não se decidiu por Cristo, foi Cristo que se decidiu por ele. Ele não se converteu, ele foi convertido. Ele não entrou no Evangelho, foi o Evangelho que entrou nele. E aí houve uma mudança, porque ninguém encontra com Cristo e anda do mesmo jeito. Aleluia. Ninguém tem um encontro com ele e anda do mesmo jeito. Então Paulo, que escrevia carta para matar crente, no fim da sua vida está escrevendo carta para edificar crente, para instruir crente, para salvar crente. Alguém já disse com muita propriedade: você quer saber como ser salvo? Leia as cartas de Paulo. Agora, quer saber como vive o salvo? Leia a carta de Tiago. Lá você vai ver em Tiago 1:27 que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos, cuidar da viúva, não fazer acepção de pessoa. Eu não trato rico de um jeito e pobre de outro. Eu não trato o pastor de um jeito e um membro de outro. Eu não faço acepção de pessoas. Então Paulo, que escrevia a carta para matar crente, termina escrevendo carta para edificar crente. Paulo, que prendia crente, é preso 7 vezes. E Paulo, que matava crente, ele morre por causa do Evangelho. E quando você olha quem é Pedro, olha quem é Pedro antes e depois do seu nascimento, de ser cheio. Porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Glória a Deus, aleluia. O culto não começa aqui às 19h30. O culto começa lá na tua casa, quando você abre os olhos. Você vive em culto. Ah, eu vou lá para o jardim de oração que eu vou entrar na presença de Deus. Quando foi que você saiu? Ninguém sai da presença dele. Você vive em culto. Quem nasceu de novo, vive em culto. Então em Lucas 5:10, Jesus disse a Pedro: tu agora não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Porque você tira o peixe da água e logo o peixe morre. Agora você vai ser pescador de homens mortos e eu vou dar vida para eles. Mas antes de Pedro pescar homens, ele precisava nascer de novo. Ele precisava fazer um intensivo com Cristo, para que ele fosse transformado. Diante de uma pesca maravilhosa,
A Bíblia diz que Pedro está estarrecido em face do milagre, porque Pedro conhece aquele mar. Pedro ele não pesca por hobby, ele é pescador profissional, ele vive ali, ele é sócio de Tiago e João, eles têm uma companhia de pesca, e agora eles passaram a noite toda e nada apanharam, e eles sabem que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. E Jesus disse: afasta o teu barco da terra, Pedro. É tempo da gente afastar o nosso barco da terra. Colossenses 3:2, Paulo diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque da terra são passageiras e as coisas de cima são eternas. Glória a Deus, aleluia. Quando ele joga do lado direito, a Bíblia diz que a rede se rompia. Era Deus colocando fim no ofício de pescador de Pedro. Acabou, você não vai pescar mais peixe. Pedro chega diante de Cristo e diz: afasta-te de mim, porque tu és santo e eu sou um homem pecador. Pedro sabe que aquilo ali não é o dia de sorte dele. Ele sabe que ele está diante de um milagre de um homem santo. E ele diz: afasta-te de mim. Eu imagino Jesus dizendo: está pensando que eu entrei no teu barco para uma aventura, Pedro? Eu entrei no teu barco foi para mudar a história da tua vida. Jesus entrou no teu barco, na tua vida, para mudar a história da tua família, da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, na sua primeira pesca, em Atos 2:41, primeiro sermão, 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. No segundo sermão de Pedro, em Atos 4:4, 5.000 almas. Em Atos 4:32, a multidão dos que criam perdeu as contas. Mas antes disso, Pedro passou por um grande processo. Em Lucas 22:32, Jesus diz: Pedro, quando tu se converteres, ou seja, quando você nascer de novo, confirma os teus irmãos. Porque tem muita gente que está convencida, mas não está convertida ainda. Porque não nasceu de novo, porque não mudou de atitude. A Bíblia diz em Atos 2:41, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas. Olha o que é a graça. Na lei, em Êxodo 32:28, a Bíblia diz que ali caiu 3.000 almas. E na graça, em Atos 2:41, foram salvas 3.000 almas. Pedro, antes de nascer de novo, você não vai ver em nenhum momento Pedro orando com Cristo. Em nenhum momento, nenhum dos discípulos ora com Cristo. Eles estão no Monte da Transfiguração. Em Lucas 9:32, a Bíblia diz que eles estavam carregados de sono. Parece Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Por que Elias representava os profetas? Porque Elias era o único profeta que tinha autoridade sobre as leis e os elementos da natureza. Ele orava para não chover e não chovia. Ele orava para descer fogo e o fogo descia. Ele orava para chover de novo e chovia. Por isso ele é o representante dos profetas. A Bíblia diz que Pedro acorda e diz: bom, Senhor, é bom estarmos aqui. Pedro queria morar no monte. Pedro queria morar naquele lugar. Porque ele tinha acabado de ver o poder de Jesus sobre a morte. Porque todo velório que Jesus chegou, ele acabou com o velório. Ele viu ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Ele viu o poder de Jesus sobre a morte. E agora no Monte da Transfiguração, ele vê o poder de Jesus. Quando a glória desce, o céu fica abaixo, como está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E vê Jesus transfigurado, resplandece a glória de Deus em Cristo. E ele diz: você quer que façamos uma tenda, uma para você, uma para Elias e outra para Moisés? Então uma voz vem dizer: este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Pedro, ele estava cheio de emoção e vazio de entendimento. Ele queria equiparar Jesus com os outros. Então a voz, como no batismo. Em Lucas 3:21, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. A Bíblia diz logo depois que Jesus orou. Porque para quem ora não tem céu fechado. Para quem ora, a manifestação do Espírito. E para quem ora, Deus brada.
fala, Aleluia. direciona, usa. Então Pedro, ele está carregado de sono. Em Lucas 22:39, ele sobe para o Getsemane. Então ele viu o poder de Jesus sobre a morte, ele viu Jesus transfigurado no monte, e agora ele vê a humanidade, que nós, 100% homem e 100% Deus, o lado humano de Cristo. E ele diz: eu estou angustiado até a morte, vamos orar comigo. Oreis para que não entreis em tentação. A Bíblia diz que Jesus põe um tiro de pedra para orar. Aí a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8, que o primeiro momento foi com lágrimas. Quando ele volta, disse: estou dormindo. Segundo momento, um anjo conforta, ele volta, estou dormindo. No terceiro momento, ele transpira sangue, ele volta, eles estão dormindo. A Bíblia diz que Judas chega com a sua comitiva, capitaneada por Judas, e eles vêm para prender Jesus. E Jesus disse: orais para que não entreis em tentação. Quando Judas chega, a Bíblia diz que Pedro, ele saca da espada e corta a orelha de Malco. Jesus o repreende e diz: guarda essa espada, Pedro, porque numa hora quer resolver no braço, porque numa hora quer resolver do seu jeito. Então Pedro, ao invés de orar, ele dorme. Ao invés de ouvir, ele fala. Jesus em Mateus 16 está dizendo: olha, eu vou ser entregue, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu encontro com vocês lá em Jerusalém. Pedro diz: não, de maneira nenhuma, Senhor. Então Pedro, ao invés de orar, ele dorme. Ao invés de ouvir, ele fala. Ao invés de se entregar, ele luta. E ao invés de confiar, ele nega. Por quê? Porque não ora. E quando não ora, fica mais difícil. Aleluia. Fica mais difícil. Pedro, ele diz: ainda que todos te neguem, eu não negarei. Ele quis ser o maior e foi o menor. Ele queria estar no topo da pirâmide e caiu para o último lugar. Autoconfiança. Quando você vê o homem cair, ele não caiu aqui, ele já vem caindo faz tempo. Primeiro a autoconfiança, eu não nego. Depois o sono, depois a fuga e depois a negação. Ninguém cai de uma hora para outra. Sansão é nazireu, ele não pode tocar em nada morto. A Bíblia diz que ele mata um leão. Uma certa feita ele desce, patina, para acertar o seu casamento com os pais, e ele desvia o caminho para ver o leão que matou. Tem muita gente desviando o caminho para ver os leões que já matou na caminhada. Meu Deus. E quando ele chega, ele é nazireu, não pode tocar em nada morto. Quando ele chega, pastor Genildo, e você conhece bem o texto, tem um favo de mel na caveira do leão. Só que Sansão, ele não peca não, ele se lambuza no pecado. Ele não pode tocar, ele toca na caveira do leão. Ele está procurando doçura em coisa podre. Ele está procurando prazer no proibido. Dali não foi a gota d'água. Ele já vem tocando em coisa morta faz tempo. Ele já vem titubeando faz tempo. Então quando você vê alguém cair, ele não cai aqui, ele já vem caindo de forma gradativa. Nós que não percebemos. Pedro, ele diz: ainda que todos te negam, eu não te nego. Jesus está dizendo: você não vai negar Pedro uma, você vai negar três, com blasfêmia e com mentira. Em Mateus 26:73, a Bíblia diz que Pedro o nega diante de uma criada. Ela diz: a tua fala te denuncia, você é galileu. E os galileus tinham um sotaque diferente. Tanto que em Atos 2, quando o vento veio e eles falavam em outras línguas, eles diziam: são galileus, estão bêbados. Um povo iletrado, desprezado, pobre, bêbado. Então a fala já denunciava. Ela disse: a tua fala te denuncia, você é um deles. E ele disse: eu não conheço esse homem. Já pensou? Essa traição doeu mais do que a de Judas. A Bíblia diz que quando ele nega, Jesus fita os olhos nele. E os olhos, o olhar de Jesus, a presença nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. Eu estava constrangido ali com os louvores, com a alegria, com a atmosfera, com todo o ambiente que estava. Por isso, quando o pastor Genildo fala: o céu está baixinho, hoje eu testifiquei que realmente o meu olho marejou.
Glória. Forte a presença do Deus eterno. Aleluia. A Bíblia diz em João 1,18 que ninguém nunca viu, mas o Filho que esteve no seio do Pai nos revelou. 1 Timóteo 6,16, ele habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver. Mas eu conheço o cheiro dele, eu já senti o cheiro dele. Aleluia. Glória. Porque eu sei de onde ele me tirou. Aleluia. Deus, aleluia. Eu sei de onde ele tirou o Denilson, pastor Denilson. Glórias a Deus. Aleluia. O que ele é capaz de fazer quando a gente se propõe a nascer de novo. Quando a Aleluia. gente se propõe a dar lugar para Deus. Glória a Deus. Glória. Então, antes de nascer de novo, ele nega diante de uma criada. E ele, triste, volta a pescar. Só que, quando Jesus o encontrou, rasgou a rede, se rompeu. Mas ele costura a rede rasgada e volta a pescar. Quando Deus já disse basta, e a pessoa continua insistindo, fazendo coisa que não era mais para fazer, ele volta a pescar. E ele é o presidente do colégio apostólico, todo mundo segue. Jesus ressurreto, já tinha aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para os 2 de Emaús. Quando ele chega na praia, o cenário está montado, porque quando Jesus o encontrou, era pescando no mar. Jesus chega na praia, Pedro está pescando e ele diz: tem alguma coisa para comer, meninos? Joga do lado direito. Eu imagino ele dizendo: eu conheço essa voz. Aleluia. Se ele ressuscitou mesmo, ele ia encontrar comigo aqui, no mesmo local. A Bíblia diz que João denuncia o mestre. Jesus está na praia, tem um braseiro. O cenário está montado de novo. Aonde ele negou? No braseiro. O chamado no mar e a negação no braseiro. O cenário está montado. Quando ele chega, Jesus diz: Pedro, tu me ama? Será que agora ele vai dizer que ama mais do que todo mundo? Será que ele ainda se acha o melhor? Meu Deus. Aleluia. Porque tem gente que se acha melhor do que o outro. É por isso que em Provérbios 17,3 a Bíblia diz que o crisol é para a prata, o fogo é para o ouro, e Deus prova os corações. Crisol é uma pedra que tira toda a impureza da prata, e o fogo tira toda a impureza do ouro. E como é que Deus prova o coração do homem? A Bíblia diz em Provérbios 27:21 que o homem é provado pelos louvores. Sabe como é que Deus prova o coração do homem? Fala para ele que ele pregou muito hoje. Glória a Deus. Fala para ela que ela cantou muito hoje. Fala para ela que ela é um homem de Deus, que ele é um homem de Deus. Não se deixe impressionar. O elogio é igual perfume, só pode sentir. Se beber faz mal, é veneno. Temos que tomar cuidado para não insuflar o nosso ego. Está tendo culto, Filipos, e tem uma menina que está revelando CPF, nome, até de quem já morreu. E quando Paulo e Silas passam, a menina diz: ali vai 2 santos homens de Deus. Paulo não se deixa enganar. Se fosse outro, dizia: Deus está usando. Sou homem de Deus. Ele não se deixa enganar, ele não deixa levar pela aparência. Porque aonde o evangelho chega, o comércio acaba. Porque tinha gente lucrando por trás. E Paulo expulsa o demônio daquela menina. Porque Paulo não deixa ir pela aparência. E tem muita gente que deixa ir pela aparência. Spurgeon dizia: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupa com quem entra e sai do púlpito. Porque é daqui que Deus governa a igreja. É daqui que Ele manda o seu melhor, a palavra. Deus, aleluia. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso eu louvo a Deus pela vida do Genildo e eu agradeço sempre pela confiança. Porque se a pessoa vem aqui e coloca uma palavra mal colocada, mata metade da igreja, desanima a igreja, se ataca a igreja. Por quê? Porque não tem Bíblia. Aí fica contando história. Aleluia. Vai acontecer lá em 2 Reis, capítulo 8, verso 4. O rei chamou Geazi e disse: Geazi, conta para mim o que Deus está fazendo através da vida do profeta Eliseu. Por quê? Porque quem não tem vida com Deus tem que contar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Geazi não tinha vida com Deus, nunca nasceu de novo. Então nós temos que dar ênfase à palavra, porque a palavra, ela nos confronta. A palavra. Por isso que aos Hebreus 4:12 a palavra de Deus é viva, produz vida, é eficaz, causa efeito.
mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. A palavra é comparada com espada, porque nos confronta. Se fosse para fazer carinho, ela era comparada com travesseiro, mas é espada. João capítulo 5, Jesus cura um homem, fora do templo, 38 anos. Ele não estava 38 anos na beira do tanque, ele era colocado ali todo ano, no dia da festa, porque eles queriam deixar a cidade limpa. Não podia ter aleijado, cego, manco, então leva todo mundo para o tanque de Betesda para a cidade ficar. 38 anos ele era colocado. Talvez alguém dizendo, vai esse ano de novo? Vou. Vai esse ano de novo? Vou. Ele esperava da mão do anjo, da mão dos homens, não tem ninguém que me põe no tanque, esperava do tanque, mas o próprio Jesus resolveu abençoar. Então Jesus o cura. Mas em João 5,14, a Bíblia diz que Jesus o encontrou no templo. E no templo, ele disse, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então fora do templo ele cura, mas dentro do templo ele confronta. E muitas vezes nós somos confrontados pela palavra. Muita gente marca a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Quando eu examino a palavra me examina. Tiago 1,23, ele diz que aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou seu rosto no espelho. Quando ele vai embora, ele esqueceu de como era. Quando eu olho no espelho, eu examino se o meu cabelo está penteado, se é minha gravata. Então quando eu examino a palavra me examina. A palavra, ela executa o que ninguém pode executar. Ela muda a vida do mais vil pecador. Ela mudou a vida de Pedro. Em João 20,19, a Bíblia diz que eles estão presos, que eles estão trancados com medo de ser preso. Mas em Atos capítulo 3 ele é preso, em Atos capítulo 4 ele é preso, e em Atos capítulo 12 ele é preso por falta de medo. Porque o Espírito nos dá essa ousadia. Eu fui com a minha esposa comprar umas Bíblias, o metrô lotado, e o Espírito Santo falou, abre a tua boca. Eu falei, como é que é? Estou ouvindo coisa aqui dentro. Abre a tua boca. Eu falei, está lotado. Mas você só tem ousadia para pregar na igreja? Na igreja todo mundo quer ouvir. Abre a boca que eu vou trabalhar nos corações aqui. Lotado, metrô. E eu ali lutando com Deus. E aí o homem abriu uma bolsa e começou a vender meia, carteira, e o Espírito Santo falou, olha lá, a ousadia dele, para vender, e você não quer falar minha palavra? Aí eu cheio de coragem, eu tenho uma palavra de Deus aqui à tarde, minha esposa é testemunha, eu tenho uma palavra de Deus nos nossos corações aqui nessa tarde, e falei 2 estações, e estava um falação, gente no celular parou. Depois ficou aquele silêncio, o Espírito Santo falou para mim, estou eu agora trabalhando nos corações. Porque aqui é fácil, todo mundo quer ouvir lá. Cara feia. Aí o outro rapaz falou para mim, ninguém gosta que faz isso aqui no metrô não, viu? Atrapalha a viagem. E o outro disse, é para pregar mesmo, fala. Então nós temos que ter essa intrepidez, essa ousadia diante de Deus, para que Deus possa nos usar. Porque Pedro, antes de nascer de novo, ele está trancado com medo de ser preso. Mas depois de Atos 2, ele é preso por falta de medo. Ele nega diante de uma criada, mas ele enfrenta o Sinédrio, que era a tribuna do terror, que matou Estevão apedrejado, Jesus crucificado, e a maior prisão, a pior prisão de Paulo foi a psicológica. Ele fazia parte do Sinédrio, ocupava uma das 71 cadeiras, e o Sinédrio queria a cabeça dele. E agora tem alguém sentado na cadeira dele, dando voto contra ele, como ele deu contra Estevão. Então ele apela para César. Era a tribuna do terror, e Pedro os enfrenta. Ele é preso em Atos 3, um anjo solta. Ele é preso em Atos 4, um anjo solta. Herodes sabe disso. Quando chega no capítulo 12, para encerrar, ele está preso. Matou Tiago a espada, prendeu, guardou, a Bíblia diz que estava guardado para matar depois da festa. Parece que vai dar tudo errado. Tiago morto a espada, Pedro guardado para ser morto, e Herodes triunfando. E não bastava só estar preso, ainda estava preso a 2 soldados. Só que a igreja fazia campanha
de oração para soltar Pedro. Em Atos 12:5, a igreja fazia contínua oração, campanha. O anjo vai soltar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Glória a Deus. A tua oração vai buscar a tua resposta. Glória a Deus. Ao anjo que a Bíblia diz que Pedro estava tão sossegado que ele estava dormindo. O anjo que acordou Pedro botou o soldado para dormir. Pedro é solto. Herodes é comido de bicho. E a palavra de Deus triunfava. Glória a Deus. Começou parecendo que ia dar tudo errado aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus está dando certo. Às vezes parece que está dando tudo errado na nossa vida e que tem algo errado, mas aos olhos de Deus está dando certo. Aquele homem na Amazônia caiu, 36 dias perdido na maca, e ele orava para que não chovesse, mas quanto mais ele orava para não chover, mais chovia. Aos olhos dele estava dando errado, porque ia tornar a vida dele mais difícil. Perdido na mata, 36 dias chovendo. Ele orava: meu Deus, por favor, não chove, não manda água. Aí chovia. Quanto mais ele orava, mais chovia. 36 dias depois ele é encontrado. E ele pergunta para aquele povo: como que vocês me encontraram? E eles disseram: a gente colhe nozes e castanha lá embaixo. Devido à chuva, alagou, aí a gente teve que subir. Aí quando subiu, o encontraram. Aquilo que parece que está dando errado, para Deus está dando certo. É que a gente não consegue perscrutar os pensamentos de Deus. Glória a Deus. Então, tudo que parece que está dando errado, para nós, você tem um dom. Zacarias 2:8. Você é a menina dos olhos do Senhor. Amém, amados? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu tenho um canal no YouTube, por isso estou gravando. Essa mensagem vai subir para lá. Eu vou mandar o link para o pastor Genildo. Eu não tenho mais o contato do Charles, vou pegar o do Wesley. Bom, vou mandar o link, os irmãos podem rever essa mensagem, se inscrever. Tenho comigo também uma Bíblia, só sobrou essa. Tinha muitas. King James 1611, R$70. Não vim vender, vim pregar. Mas se alguém quiser, eu queria dar um presente de Natal, não sei o que. É o melhor presente que tem. Só tem essa, R$70, Pix, cartão. Que os irmãos venham ficar na dispensação do Senhor. Que Deus os abençoe. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas lá agradecem o nosso Deus. Glória a Deus, fica de pé, querido. Recebe essa palavra aí no nome de Jesus. Pastor Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a esposa. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Querido, sábado nós estamos aqui no culto dos Strong. Amém. Homens de honra! Homens que bancam! Estaremos aqui sábado e vai ser forte. Amém. No nome de Jesus vai ser uma bênção para a glória de Deus. Sábado às 19 horas, vem, que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe Pastor Wellington Caetano e toda a família. Sejam abençoados por Deus em nome de Jesus.